Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de reflexão. Hoje é o dia de número 331. Nós continuamos meditando, lendo a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no dia de hoje, capítulos 13 e 14. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulos 13 e 14. Capítulo 13, como nós vamos ver daqui a pouquinho, um dos capítulos mais bonitos de toda a Sagrada Escritura. Antes da meditação de hoje, espacinho para o Padre, gostaria de convidá-lo uma vez mais para irmos juntos em peregrinação no próximo ano, dia 10 de julho, para o Egito e Terra Santa. No Egito, nós vamos para o Monte Sinai, o Monte Horebe, também o Rio Nilo, vamos visitar as pirâmides, então vai ser uma peregrinação inesquecível. E depois na Terra Santa, o Santo Sepulcro, a Via Sacra, vamos para Nazaré, vamos visitar também Belém, Cafarnaum, os lugares mais importantes da nossa fé. Aqueles que quiserem vão fazer a experiência de visitar o Mar Morto, e ali nós vamos ver que no Mar Morto você não afunda, você deita no Mar Morto, você acaba boiando. Então é um dos locais mais baixos de toda a Terra. Então, uma peregrinação inesquecível, com missa, com estudo, com meditação, todos os dias. Aqueles que puderem, sejam muito bem-vindos, Egito e Terra Santa, no próximo ano, com o Padre Daniel. Irmãos e irmãs, dia de hoje, capítulos 13 e 14. Veja, no final do capítulo 12, e esse último versículo é uma explicação daquilo que nós vamos ver adiante, o capítulo 12, no seu último versículo, diz assim: aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. E aí ele vai dizer, por que eu estou falando isso? Até aqui, São Paulo, ele mostrou aquilo que era a missão dos membros da comunidade. Veja, por exemplo, quais são as missões dos membros da comunidade? Alguns são apóstolos, outros são profetas, outros doutores, e aí ele vem falar dos dons. Quais são esses dons? Dons de falar em línguas, de curas, da assistência, do governo, e aí ele vai dizendo outros dons. E aí ele vai dizer assim, aspirai os dons mais elevados. E aí ele vai dizer qual que é o dom de todos, que é o dom mais elevado. E aí ele diz no capítulo 13, versículo 1, aqui merece um grifo, aqui merece um apontamento especial, porque normalmente as pessoas dizem assim, olha, aquele que é o pregador, aquele que é o cantor, aquele que sabe conduzir um grupo, aquele que é o grande catequista, aquele que é o grande orador, esse tem um grande dom. Sabe qual é o maior de todos os dons? O maior de todos os dons é o amor. O maior de todos os dons é a caridade. Por quê? Porque o amor nos faz semelhante a Deus. Lá no Antigo Testamento nós estudávamos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que é imagem? Imagem é conhecimento, vontade e liberdade. Imagem divina é algo que você tem e nós não perdemos. É algo que é um fato, é algo que é dado e é algo que não muda. Agora, o que é semelhança? Semelhança é algo que nós vamos conquistando durante a nossa vida. Nós vamos nos parecendo, nós vamos nos tornando semelhante a Deus diante das nossas escolhas, diante da santidade que nós vamos adquirindo. E como que nós nos tornamos semelhantes a Deus? Qual que é a chave, qual que é o ponto principal? É através da caridade, é através do amor. Se Deus é amor,
Alguém para ser semelhante a ele precisa amar. Então, querido irmão, querida irmã, aqui todo mundo é chamado a essa vocação, a vocação de amar. E aqui vai ficar muito claro. Veja, ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Então veja, aqui São Paulo ele vai dizendo os dons, vai dizendo os talentos, vai dizendo as graças, vai dizendo as aptidões naturais e vai comparando tudo com a caridade. Sem a caridade, nenhum dom, nenhuma capacidade, nenhum talento, nenhum título, nada que é humano tem valor nenhum. Por isso vale a pena ser lido. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso não adiantaria. Veja, imagina você entregar o seu corpo às chamas, se você não tivesse caridade. Imagina você entregar todos os seus bens aos pobres. Alguém vai dizer, padre, quem entrega os bens aos pobres tem caridade? Talvez, porque a caridade aqui, de acordo com o ensinamento de São Paulo, é fazermos as coisas com o coração, e não apenas um ato. É um ato com o coração. E aí ele continua, a caridade é paciente. Opa, que características da caridade. Tem pessoas que podem fazer um monte de caridade, é agressivo, é grosso, não vale muito. A caridade é paciente. A caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, não regozija, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Mas, quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio de criança. Veja, agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. 3 virtudes teologais. São Paulo diz assim, agora existem essas 3 virtudes. Permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas 3, a maior delas, porém, é a caridade. Por que a caridade é maior do que a fé e a esperança? Porque a caridade ela não passará, ela é para sempre. Padre, você está dizendo que a fé passará? Sim, passará. Quando nós estivermos no céu, estivermos na visão beatífica de Deus, não vai precisar ter fé. Você já está vendo Deus face a face. Não precisa acreditar. Você já o terá. Quando nós estivermos na presença de Deus, com Deus face a face, não vai precisar ter esperança, porque aquilo que você esperou já está realizado. Agora o amor, ele continua. Por que ele continua? Porque estar na presença de Deus, adorar a Deus, é um gesto de amor. Por isso, às vezes tem pessoas que dizem assim, é melhor alguém que não vai na igreja e tem um coração bom, do que uma pessoa que vai na igreja e tem um coração ruim. O que você acha, padre? Eu acho que é melhor ainda um terceiro tipo de pessoa, aquela que vai na igreja e tem um coração bom. Porque amar o próximo é muito importante, mas amar a Deus é inseparável. Então, queridos irmãos e irmãs, aqui São Paulo ele está dizendo, pessoas na comunidade de Corinto se achavam maiores porque falavam em línguas, outros porque eram profetas, outros porque estavam ligados àqueles que tinham sido os pais da comunidade, talvez esse Apolo, Priscila, Áquila, mas vem São Paulo e diz assim, olha, o maior de todos os dons, o maior de todos os carismas é a caridade.
Por quê? Porque só ela é eterna. Então, esse capítulo 13, em casamento, normalmente essa leitura, muitos casais escolhem essa leitura. Capítulo 14 vai continuar falando da hierarquia dos carismas em vista do bem comum. Então aqui vai falar muito sobre a oração em línguas, pode ser vista como essa que tem na renovação carismática hoje. Então muitos carismáticos, às vezes, eu fui da renovação carismática antes de entrar no seminário, preguei muito em grupo de oração, então tenho um grande carinho, um grande respeito pela renovação, mas como padre eu não participo de um movimento nenhum, porque eu sou um padre de todos os movimentos, sou um padre de toda a igreja. Mas, às vezes, os carismáticos usam o capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, dizendo, lá viu, existe oração em línguas. Eu acredito que possivelmente sim, exista mesmo. Raniero Cantalamessa, grande pregador da Casa Pontifícia, agora cardeal, ele diz que sim, que existe oração em línguas. Então Paulo é como se ele fizesse carinho na renovação carismática com uma mão e aí depois ele corrigisse com a outra. Qual que é o carinho? Existe oração em línguas. Possivelmente é isso. Teólogos, alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que não, mas aqui ele diz no capítulo 14, possivelmente existe. É a oração em línguas, mas é o menor de todos os dons. Por que é o menor de todos os dons? Até menor do que a profecia. Porque o dom, ele vai aumentando à medida que ele vai aumentando em que sentido? Ele vai aumentando no sentido de ser mais valioso, no sentido de ser mais útil à medida que ele favorece o bem da comunidade. Então, um dom, um carisma, para que ele serve? Ele serve para a edificação da comunidade. Então, entre a profecia e o dom de línguas, sem dúvida nenhuma, a profecia ela está muito acima. Esse capítulo 14 ele começa assim: procurai a caridade, entretanto, aspirais aos dons do Espírito Santo, principalmente a profecia, pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele, em espírito, anuncia coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta e consola. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. Desejo que todos faleis em línguas, mas prefiro que profetizeis. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que a este as interprete, para que a assembleia seja edificada. Então, o padre já disse outras vezes e repito, problemas concretos de uma comunidade, questões normais da vida comum do cotidiano. Então, São Paulo ele vai tratar essas questões concretas, questões do cotidiano. E ali, no versículo 12, São Paulo continua a mesma temática, ele diz assim: assim também vós, já que aspirais aos dons do Espírito, procurai tê-los em abundância. Para quê? Para que os dons do Espírito? Para a edificação da Assembleia. Entre o bem pessoal e o bem da comunidade, o bem da comunidade deve estar acima. A partir do versículo 18, eu também grifei na minha Bíblia, São Paulo vai continuar a mesma temática que ele desenvolve nesse capítulo todo, a temática da oração em línguas e também do dom da profecia. Veja ali versículo 18. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vós. Mas numa assembleia prefiro dizer, o padre citou esse pensamento antes, outro dia, mas numa assembleia prefiro dizer 5 palavras com minha inteligência, para instruir também os outros a dizer 10.000 palavras em línguas. Irmãos, quanto ao modo de julgardes, não sejais como crianças. Quanto à malícia, sim, sede crianças, mas quanto ao modo de julgar, sede adultos. Aí ele vai dizer o que está escrito na lei. Aqui ele parece que vai mudar o pensamento, mais adiante, no versículo 22, ele continua falando sobre profecia e oração em línguas. Então aqui tem 2 pontos que eu gostaria de rapidamente meditar com vocês. Vejam, aqui nós estamos estamos no versículo 20. Irmãos, quanto ao modo de julgardes, veja, para julgar, olha, quanto ao modo de julgar, não sejais como crianças. Quanto ao modo de julgardes, não sejais como crianças. Quanto à malícia, sim, sede crianças. Por que quanto à malícia seja como crianças? A criança ela tem algumas características que chamam a atenção e elas são boas. Uma delas é a perseverança.
Criança cai, machuca, levanta e continua. Ela não desiste quando ela quer alguma coisa. Agora, quanto à malícia, uma criança, por exemplo, ela não vai olhar assim para um amiguinho ou para uma amiguinha com desejos indecentes ou querendo levar vantagens assim, e querer ficar rico às custas do amiguinho, da amiguinha. Não vai cometer grandes pecados em relação a pensamentos que são impuros. Não, a criança ela é pura. O pensamento dela é se divertir, o pensamento dela não é nem em relação ao futuro, ela quer viver o hoje. Então, em relação à malícia, como as crianças, em relação ao julgamento como adulto. Por quê? Porque a criança ela não tem critérios claros, a criança no julgamento ela age muito por emoção. Por exemplo, uma pessoa que de repente dá um doce para ela, para a criança é uma pessoa boa. Então, nosso julgamento ele tem que ser muito além do sensível e da aparência. O nosso julgamento tem que ser a partir de valores. É muito melhor você ouvir uma verdade amarga do que ouvir uma mentira prazerosa. Então, São Paulo é o que ele diz, em questão de julgamento e em questão de malícia. Julgamento seja como um adulto, com critérios claros. Em questão de malícia, seja como as crianças. E aí São Paulo ele vai continuando, vai falando sobre a realidade dos dons de línguas, do dom de línguas, também da profecia. E aí a partir do versículo 26, que é o finalzinho do capítulo 14, ele vai falar que tudo que nós fazemos, vai reafirmar tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a edificação da comunidade. Mesma temática, no 26. Que fazer, pois, irmãos, quando estáis reunidos? Cada um de vós pode cantar um cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretá-las, mas que tudo se faça para a edificação. E aí ele vai continuando dizendo que tudo deve ser feito para a edificação da comunidade. Último versículo. Versículo 39. Por conseguinte, irmãos, aspirai ao dom da profecia e não impeçais que alguém fale em línguas. Aqui ele está dizendo que os dois dons são verdadeiros, que os dois precisam ser respeitados. Mas tudo se faça com decoro e com ordem. E aqui ele está falando da questão, um pouco acima também da questão das mulheres na comunidade. Esse é o capítulo 13 e o capítulo 14. Se alguém perguntar assim, padre, o que esses capítulos falam? Falam sobre os dons na comunidade. Qual que é o maior de todos os dons? É o dom do amor, é o dom da caridade. Todos os dons são importantes, complementam a comunidade, mas aquele que está acima é aquele, sem dúvida nenhuma, a caridade, mas os dons que podem contribuir mais para a edificação da comunidade. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Amanhã, com a graça de Deus, nós vamos concluir mais um livro, Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios. Nós vamos para os capítulos 15 e 16. Capítulo 15 é um capítulo exigente, que vai falar sobre psique, vai falar também sobre o homem espiritual, temáticas que, de certa forma, principalmente o homem espiritual, já começou ali na carta aos Romanos. Então, se prepare, leia com muita atenção. Antes da bênção final, o Padre convida você novamente, você que pode, que tem saúde, tem condições, não perca essa oportunidade. Egito e Terra Santa, no próximo ano, com o Padre Daniel. Você é o convidado do Padre, vai ser uma alegria muito grande poder estudar a Bíblia presencialmente com você nos lugares onde ela aconteceu. Então isso daqui é um sonho, pisarmos onde a Bíblia ela foi escrita. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.